nacionais. Olha, eu não sei se é uma impressão que eu tenho da nossa bolha, não sei se é uma impressão que eu tenho do público que nos acompanha nos canais que estão fazendo a defesa do interesse do Brasil e que, naturalmente, essa questão do potencial nuclear para uso civil e militar é muito suscitada, é muito debatida, é muito discutida. Mas eu tenho a impressão que, mesmo fora desses círculos, nós encontramos muita receptividade por parte da população que está assistindo o que está acontecendo na Ucrânia. A gente vê que o memorando de Budapeste, que foi assinado e que teve Rússia, que teve Estados Unidos e que teve Grã-Bretanha como signatários, há uma polêmica sobre o fato se os ucranianos detinham ou não o direito, ou se eles apenas custodiavam lá os armamentos que foram depois entregues à Federação Russa. Mas com tudo isso que está acontecendo no mundo, eu tenho a impressão que a população quer, pelo menos, discutir esse tema. Então você coloca de forma muito apropriada. A população quer discutir. Não, as soluções não podem ser impostas de fora para dentro. Nós não somos subservientes, nós não somos capachos dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, da Rússia, de quem quer que seja. Nós somos um país gigante, que tem 8.511.000 quilômetros quadrados, quase 220 milhões de habitantes, recursos naturais, recursos humanos, pessoas com talento do Dr. João Nicolini, que está estudando a fundo essa matéria, essa questão, e levando ao conhecimento de forma muito sutil, muito delicada, leve, educada, mas está colocando em última instância, quando ele fala sobre essa questão do ex-ministro Aldo, a quem eu também quero deixar aqui uma menção de louvor, porque é importante o debate que o Aldo está trazendo à sociedade brasileira, sob o ponto de vista de nós estabelecermos uma autonomia no debate. Então, ele está trazendo aqui a lembrança do Almirante Otto, que chegou a ser preso. Eu não estou entrando aqui nos meandros do processo, mas chegou a ser preso e que, na realidade, é muito importante pelo aspecto da sua contribuição no programa nuclear brasileiro. Tá? Então, acho que a sociedade brasileira quer discutir isso. A sociedade brasileira não quer mais ficar à mercê de soluções pasteurizadas impostas de fora para dentro. Nós temos que ter uma estima suficiente para compreender que nós somos capazes de gerir nossa energia, nossos recursos minerais, nossa água, nossa construção de matriz tecnológica. Chega, gente. Chega de ficar aí à mercê de imposições que vêm do exterior, sabe-se lá com que tipo de objetivos. Agora vem essa coisa toda de tentar cindir a sociedade com bases em pautas que colocam uns contra os outros, que colocam homens contra mulheres, negros contra brancos, indígenas contra negros e brancos. Chega, chega. Nós queremos desenvolver nossas potencialidades com gente talentosa, como o João, que está num processo de análise, de estudo muito profundo dessa matéria. E eu acho que, pelo que a gente... Tem muita coisa ainda para a gente conversar. Acho que nós vamos precisar, certamente, de uma segunda rodada, né? Tem questão do ProSub. Eu queria também... Tem muitas perguntas que estão chegando aqui, perguntando não só a respeito do papel do Almirante Otto, mas também perguntando a respeito do papel... Vou passar essa pergunta, chegou aqui para mim por WhatsApp, de um amigo que está nos assistindo, o papel do tenente-coronel Albano do Amarante. Parece que, inclusive, existem denúncias a respeito de uma possibilidade de que ele tenha sido objeto de algum tipo de ação que tenha precipitado sua morte, né? Mas eu queria perguntar basicamente o seguinte: qual o papel do tenente-coronel Albano do Amarante nesse processo? Olha, eu confesso que, assim, nós temos diversas personalidades que fizeram parte da nossa história nuclear, né? O Albano do Amarante, ele tem, digamos, uma série de iniciativas na elaboração do Tratado Brasil-Alemanha, junto com propriamente o Paulo Nogueira Batista, né? O Albano do Amarantes, ele tem é interessante que ele teve uma iniciativa que eu propriamente acho muito curiosa, que não sei se as pessoas sabem, quando a gente teve o Programa Nuclear Brasileiro, nós tivemos, dentro das Forças Armadas, todas as Forças Armadas tentaram elaborar um plano local delas, né? Então a gente tem maior conhecimento do plano nuclear da Marinha, né? Que foi elaborado no ProSub, que foi reafirmado durante o governo Lula, com a parceria com a França, que é um motivo de orgulho da defesa nacional, né? Mas nós tivemos o do Exército, que era uma possibilidade de enriquecimento de urânio via
via um reator moderado a grafite, e usaria urânio natural. E também haveria uma possibilidade de reaproveitamento do urânio, do plutônio, perdão, no qual supostamente poderia ser usado para a produção, deixar pelo menos aberta a produção de uma bomba nuclear. Esse programa foi descontinuado no ano 90. Mas, do ponto de vista do Albano de Amarante, a gente tem o plano da aeronáutica, né? E o plano da aeronáutica, ele foi elaborado justamente com cientistas da Unicamp, que era um plano extremamente sofisticado do ponto de vista de enriquecimento, que era enriquecimento a laser. Era um plano que os norte-americanos também estavam estudando, mas que ele acabou sendo descontinuado por falta de orçamento. Mas ele foi elaborado, né? Então a gente tem, veja, nós temos grandes militares e físicos trabalhando nesse campo, né? E ele justamente tem toda uma, enfim, toda uma questão relacionada a suspeitas sobre, enfim, a morte dele, né? A questão da espionagem, né? Que havia aquele momento, o Brasil tinha uma relação que estava se desenvolvendo com o Iraque, no qual foi, salvo engano, quem gosta da literatura tem um bom livro escrito pela Tânia Malheiros, que ela cobriu pela Folha de São Paulo, fez a cobertura, ela relata todo esse tipo de relação que foi feita naquele momento, né? E aí nós temos, enfim, esse papel dele, né? Mas eu destacaria esses dois momentos, se você gostaria de comentar, mas eu acho que são esses dois momentos, né? As iniciativas de negociação com o Iraque e a possibilidade do plano de enriquecimento a laser que foi estabelecido durante o período da Guerra Fria e que foi descontinuado posteriormente. E, inclusive, os norte-americanos descontinuaram o plano dele de enriquecimento a laser. Era uma ideia muito sofisticada, mas era muito cara do ponto de vista técnico. Mas ele foi estudado. Inclusive, o cientista da Unicamp, ele acabou falecendo também por umas causas que depois criaram toda uma teoria sobre ela. Tem toda uma trama